Para a felicidade de poucos e a tristeza de muitos, hoje eu vou contar sobre a Primeira Guerra Mundial, mas eu não vou contar tudo, porque senão eu ia ficar até amanhã aqui falando, ia demorar um pouquinho, né? Então eu vou contar só um resuminho, mas um resuminho que dá pra entender, pelo menos assim. Então, antes de começar a falar da Primeira Guerra Mundial, eu só vou falar algumas coisinhas que tá acontecendo antes de começar a Primeira Guerra Mundial. Para começar, teve uma guerra entre a Prússia e a França. O que é essa Prússia? Então, a Prússia era tipo um reino mais forte, onde que depois virou a Alemanha, né, que seria assim, que na Alemanha de hoje, né, que seria assim, tinha um monte de povos, né, um monte de países, que era tudo alemão, e eles eram, tipo, tudo parecido, né, que seria assim, é tipo um subpaís, né, todo mundo era amigo, só que não era um país ainda, né. Aí, em 1870, teve uma guerra entre essa Prússia e a França, e essa guerra acabou um ano depois, em 1871. E a França perdeu e a Prússia ganhou. E a Prússia foi lá e dominou alguns territórios da França, né, que era conhecido como Alsácia e Lorena, e a Prússia uniu todos os povos alemães e formaram o Império Alemão. E a França ficou muito brava, e ela queria a vingança lá da Prússia, né. Depois de um tempinho, a Prússia sabia que a França poderia atacar de novo, né, vai saber. Com isso, ela fez uma aliança com o Império Austro-Húngaro e o Império Russo, onde ficou conhecido como a Liga dos Três Imperadores. Só que não deu muito certo essa liga aí, porque o Império Russo e o Império Austro-Húngaro tava meio que brigadas. Eles não se bicavam muito, né? Tipo, um não gostava do outro, né? Basicamente assim. Aí com isso, a Rússia saiu dessa brincadeira aí, né? O Império Russo. E depois que o Império Russo saiu, a Alemanha, ou o Império Alemão, né? Chamou a Itália para entrar no grupinho aí, e a Itália aceitou. E depois de um tempo, a França foi lá e meio que fez uma aliança com o Império Russo, já que aproveitando que o Império Russo não gostava muito do Império Alemão, e a França também não. Então meio que a França foi lá e já meio que falou, já que os caras estão livres aqui, eu vou pegar eles, né, que seria assim. E também depois de um tempo, o Reino Unido também entrou no timinho da França, ou seja, era dois grupos que basicamente tinha 3 países cada um. O grupo A, que era o grupo lá da França, chamava Tríplice Entente, ou acordo, né, que se entende significa acordo em francês. Ou também que depois, quando começou a Primeira Guerra Mundial, eles ficaram conhecidos como aliados, então Tríplice Entende e aliados é a mesma coisa. Então esse grupo era França, Império Russo e Reino Unido, lá em Inglaterra, lá tudo, né, que seria assim. Só que esses 3 foram que começaram, depois entrou mais gente aí, né, que seria assim, mais países, né. E o outro grupo era o grupo lá da Alemanha, que era a Tríplice Aliança, ou Impérios Centrais. E essa Tríplice Aliança, quando começou a aliança, era o Império Alemão, Império Austro-Húngaro e a Itália. Só que depois a Itália saiu e entrou mais gente ainda, mas basicamente era só esses 3, né. Então, basicamente a Europa já tava meio que, todo lugar poderia ter um conflito, que tipo, a França não gostava da Alemanha, a Rússia não gostava do Império Otomano e o Império Austro-Húngaro, tipo, a Alemanha não gostava da Inglaterra também, tá, não, o Império Austro-Húngaro não gostava da Sérvia, então, tipo, todo mundo não se gostava, né, todo mundo queria matar todo mundo, mas sabia que se atacasse, tipo, um país atacasse o outro, ferrou. Basicamente, país do mesmo negócio, né? Que aí, se esse país tivesse aliados, vinha todo mundo contra um país só, né, então, melhor ficar quietinho, né. Só que todo mundo ficou tão quietinho assim não, porque lá em 28 de junho de 1914, o imperador Francisco Ferdinando, lá do Império Austro-Húngaro, ele foi fazer uma visita lá em Sarajevo, na Bósnia, que ele tinha acabado de meio que anexar esse território, né, que fica ali perto da Sérvia, né. Então ele foi lá, foi fazer uma visita lá, tudo, não é meio que seria assim. Só que chegou um cara lá, que era o Gravilo Prince, e ele era de um grupo terrorista chamado Mão Negra. E ele foi lá, aproveitou que o cara foi fazer uma visita, aí ele foi lá e pegou uma pistola e deu alguns tiros no Francisco Ferdinando e matou ele e sua esposa. Com isso, o Império Austro-Húngaro ficou bravo pra caramba e mandou um ultimato para a Sérvia, falando algumas coisinhas, tipo, que vocês fizeram a coisa errada aí, tudo, não podia fazer essas coisas assim, né? E também meio que pediram algumas coisas, só que a Sérvia não deixou. Com isso, um mês depois da morte do Francisco Ferdinando, que foi em 28 de junho, em 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Só que tinha um pequeno probleminha. A Sérvia era aliada do Império Russo. Com isso, a Rússia falou, o Império Russo, né? Se você mexer com a Sérvia, mexeu comigo. Só que a Alemanha foi lá e falou o seguinte, você também mexer com o Império Austro-Húngaro, você mexeu comigo, né? Que seria assim. Então a Rússia falou, eu vou mexer com os caras aí, né? Só que a Alemanha sabia que se a Rússia meio que entrasse em guerra, a França e a Inglaterra também entraram junto. Então ele falou, então se atacar o Império Austro-Húngaro, eu vou atacar a França também. Só que a França não tinha falado nada, ela tá quietinha, né? Pô, já começou a provocar já, né? Que seria assim, o Império Alemão, né? Só que depois aí o Império Austro-Húngaro meio que atacou a Sérvia. Depois o Império Russo também começou a atacar o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão.
Aí o Império Alemão também começou a atacar a França, ou seja, todo mundo começou a se atacar. E você tá se perguntando, a Itália e o Reino Unido fizeram o quê? Nada. Na verdade, quando começou a guerra, né, em 28 de julho de 1914, a Itália falou, não quero brincar não, o problema é de vocês, tô indo embora. Meio que seria assim. A Itália meio que traiu os aliados dela, né, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, e falou, tô fora. E basicamente vazou. E que basicamente já falou assim, que foi o Império Austro-Húngaro que declarou a guerra aí contra a Sérvia, ou seja, eles começaram com a treta, e eu não vou brincar com essa brincadeira de vocês não. Vou ficar aqui sossegado. E a Inglaterra também tava neutro, porque ela sabia que se ela declarasse guerra também, a economia ia pro saco, né? E assim, a economia já era, já, né? Então, ela tentou segurar, né? Que seria assim. Porque sempre guerra, sempre ferra com a economia do país, né? Que seria assim. Prejudica pra caramba, né? Então, a Inglaterra sabia que se ela declarasse guerra, lascou. Aí, depois de um tempo, o Império Alemão decidiu atacar a Bélgica para chegar lá na França, né? Só que a Bélgica não estava na guerra. Ela era neutra. Só que a Alemanha não podia atacar, né? Então, eles foram lá e atacaram, né? Aí, o Reino Unido, lá em Inglaterra, ficou bravo pra caramba e declarou guerra contra o Império Alemão. Entrando em guerra aí contra o Império Alemão. Aí, basicamente, o Império Alemão se lascou, porque ele tinha que cuidar dos russos de um lado e dos franceses e ingleses do outro, né? Então, lascou. Aí, todo mundo começou a se matar, quando todo mundo começou a se matar, né? Basicamente assim. E depois começou a entrar mais alguns países, como a Bulgária e o Império Otomano, do lado da Alemanha, né? Da Tríplice Aliança, dos Impérios Centrais. E depois de alguns outros países também, tipo o Japão, Portugal, Canadá, Estados Unidos, Brasilzão de meu Deus, entrou no lado lá da França, da Inglaterra, né? Os aliados, ou a Tríplice Entente. Então, depois de todo mundo ter se matado, todo mundo ter meio que conquistado um pouquinho de território do outro, eles meio que se mataram pra caramba e todo mundo já tá de saco cheio com a guerra já, né? Porque basicamente falavam que ia durar 6 meses a guerra, né? Tipo, começou em julho e ia acabar lá pra dezembro, mais ou menos assim, do mesmo ano. E também vale considerar que em dezembro de 1914, em algumas partes lá da Bélgica, né? Uma região da Bélgica chamada Ypres, alguns soldados franceses, ingleses e alemães pararam com a guerra para comemorar o Natal. E eles até jogaram futebol junto, tudo. E isso aí ficou conhecido como a Trégua de Natal. Então, basicamente, os caras parou com a guerra aí por um momentinho, né? E depois voltaram com a guerra de novo, né? Que seria assim. Só foi em algumas regiões, não foi em todas as partes da guerra, né? Pra ser mais certo. E os generais, tanto de um lado, tanto do outro, né? Tanto da Alemanha quanto lá da Inglaterra, tudo da França, ficaram bravos pra caramba e falaram, não pode fazer esse negócio não. Só que isso aí foi um momento de paz, né? Meio que na guerra, né? Que seria assim. E basicamente todo mundo tá se matando, todo mundo tá se batendo. E basicamente as economias estavam indo pro buraco, né? Que seria assim. E depois de um tempo, né? Parecia que o Império Alemão ia ganhar no comecinho da guerra, só que depois o jogo começou a virar. E o time lá da França começou a ganhar, né? Que seria assim. E eles foram dominando alguns territórios dos alemães, só um pouquinho só, né? Mas eles tinham que defender bastante seus territórios, né? Aí teve algumas batalhas lá na França, né? Tipo a Batalha de Verdun, meio que seria assim, como foi a principal, né? E mais algumas outras batalhas, né? E também os caras lá na guerra, né? Meio que no comecinho da guerra eles faziam meio que um ataque de movimento, ou seja, eles pegavam os seus soldados, mandavam todo mundo atacar e já Elvis, né? Que seria assim, tipo em campo aberto mesmo. Então, tipo, tinha uma área plana, todo mundo tá se matando, né? Todo mundo atirando na cabeça do outro. Só que isso daí meio que não era muito bom, porque morria muita gente e era um desperdício aí de munição, todas as coisas assim, só que tipo, morria muita gente, né? Então eles começaram a pensar, e se a gente meio que fazer um buraco aqui no chão, né? Fazer alguma coisa assim, pra gente se defender. E com isso surgiu as trincheiras, que é basicamente buraco no chão, né? Eles cavavam um buraco no chão, todo mundo ficava dentro das trincheiras, né? Basicamente em toda a Europa tinha uma trincheira, né? Meio que assim, na parte que estava em guerra, né? Toda a Europa que estava em guerra, né? Só que você pode pensar, a trincheira deve ser legal, né? Só atacar os inimigos, acabou. É assim, meio que vocês tinham que se defender e atacar os inimigos. Só que sempre tinha rato, tinha doença, meio que não tinha nenhuma cobertura, nada. Quando vinha o inverno, não tinha quase nenhum lugar pra se esquentar, né? Então pensa a belezura que deve ser, né? Então muita gente morria aí, algumas vezes com doença, algumas vezes de frio, né? Às vezes não tava nem em combate, morria só porque pegou uma gripinha, né? E tá muito frio e a pessoa morreu, né? Piorou o negócio aí e lascou. E também vale considerar que no começo da guerra não tinha muitos veículos, meio que não tinha avião, não tinha quase nada, né? Na verdade tinha até avião, só que eles eram mais de reconhecimento. Ou seja, eles pegavam um avião e não era pra tacar bomba na cabeça do outro, era só pra observar, né? Ou seja, os caras iam lá, iam numa base inimiga, via o que tinha lá e depois voltava pra base, né? Aí depois chegava lá e falava, os caras tem bomba lá, tem um monte de soldado, tem um monte de munição, vão atacar lá, né? Que seria assim. Então no comecinho da guerra só teve os aviões, também teve alguns outros veículos que estavam em desenvolvimento, né? Mas os aviões estavam só pra reconhecimento. Depois, mais pra frente, começou a surgir os primeiros aviões para o combate, né? Aí começou alguns aviões com metralhadora, tudo pra atacar na cabeça do outro, né? E lá no finalzinho da guerra surgiu os bombardeiros, mas não eram os bombardeiros da Segunda Guerra Mundial que ficou conhecido aí, os bombardeiros que a gente tem hoje. Era tipo uns aviões grandão, um pouquinho maior assim que os aviões normais que a gente tem hoje, né? Só que levava algumas bombas e não era tipo, as pessoas abriam meio que uma parte embaixo lá, meio que do avião, né? E caía as bombas, né? Abriam tipo uma cabaninha assim
assim cai tuas bombas. Não, basicamente as pessoas que tinham que jogar bomba. Então os caras pegavam a bomba, olhavam pra baixo e soltavam. Tem que ser assim. E rezava pra acertar na cabeça do amiguinho, né? Quer dizer, na cabeça do inimigo, né? Pra ser mais forte. Então basicamente os caras só pegavam, miravam e atacavam, né? Se for bem assim. Só que isso aí só foi lá pra 1918, quando tá acabando a Primeira Guerra Mundial, né? E que nem eu falei, alguns veículos estavam no início, né? Que seria assim, do seu desenvolvimento, né? Que nem, por exemplo, os carros, não tinha muitos, né? Só tinha alguns, só que os carros eram bem ruizinhos, não dava pra colocar nenhuma arma quase, que os carros já morriam, já que não tinha muita força, né? Também os tanques de guerra começou a surgir em 1915, né? Só que era tipo umas caixas de sapato gigantes, assim. Depois os países começaram a melhorar os seus projetos e começou a ter uns tanques de guerra mais fortes, né? Só que as pessoas, né? Os países usavam bastante animais, né? Que nem cavalos, cachorros, assim, para transporte, tudo. Os cavalos, né? E os cachorros é para levar meio que mensagem de um lugar pro outro, né? Ou como assim? É tipo, por exemplo, tal lugar tá precisando de ajuda, né? Exemplo assim. Aí eles falam pro cachorrinho: ó, o cachorro, vou te dar uma carta aqui, você leva lá pro cara lá. Não era assim, mas era quase isso, né? Então meio que o cachorro ia lá, levava a carta lá pra tal lugar, né? Depois o cara recebia a carta, né? Tipo um general, por exemplo assim, e mandava reforço pra lá, né? Assim. Então usavam os bichinhos como mensageiros, né? E também tinha pomba também que os caras utilizavam, né? Aí depois, mais pra frente da guerra, né? Lá perto do final tudo, começou a surgir o rádio, né? Que nem um rádio de Segunda Guerra Mundial, o rádio que a gente tem hoje, né? Aqueles walkie-talkie, né? Só que não era desenvolvido pra caramba, assim, era um negócio mais simplesão, mas os soldados conseguiam se comunicar mais facilmente, né? Aí já dava uma ajudinha já, né? Então, basicamente foi isso, ó, pra resumir. Um declarou guerra contra o outro foi meio que ajudar o que foi atacado, né, que seria assim, que ia ser atacado. Aí um ficou bravinho, declarou guerra contra esse aí que foi atacar. Aí depois um começou a atacar o outro, tudo, aí o outro ficou bravo, declarou guerra, tudo assim. Ou seja, todo mundo ficou bravinho e todo mundo queria matar todo mundo, né, pra resumir o processo aí. E também, lembra que eu falei que a Itália também, só pra acrescentar aí, meio que não tá sem fazer nada, né, que seria assim. A Itália lá tava tipo, não vou mais brincar não. Então, aí a Itália foi lá, meio que saiu lá do grupinho da Alemanha, entrou no grupinho da França, da Inglaterra, em 1915. Então os caras viraram a casaca, né, que seria assim. Aí depois de várias batalhas e várias mortes, a guerra finalmente acabou em 1918. Para ser mais certo, às 11 horas do dia 11 do mês 11 de 1918. Ou seja, às 11 horas do dia 11 de novembro de 1918, acabou a Primeira Guerra Mundial, onde ela começou em 28 de julho de 1914 e acabou em 1918, em 11 de novembro de 1918. E também vai considerar uma coisinha que o Brasil fez na Primeira Guerra Mundial, que ajudou pra caramba, né? Na verdade, o Brasil fez duas coisas, umas coisas boas, né? Que seria assim. Primeiro, que ele levava suprimento lá pra Europa, né? Só que quando começou a Primeira Guerra Mundial, o Brasil falou: vou ficar neutro aqui, né? Que ele tinha amizade tanto lá com o grupinho da Alemanha quanto com o grupinho da França, né? Eu vou ficar neutro aqui e já é o já, né? Só que o Brasil começou a ajudar mais o grupinho da França, só que a Alemanha ficou bravinha e foi lá e atacou alguns navios mercantes do Brasil, né? Por isso o Brasil ficou bravo pra caramba e foi lá e declarou guerra contra a Alemanha. Só que o Brasil não levou nenhum soldado quase, ele levou mais marinheiros, né, que seria assim, para patrulhar os mares da Europa. E guarda essa informação que daqui a um pouquinho vocês vão entender porque eu tô falando isso aqui. E também mandou mais médicos lá pra Europa, né, lá pra França. E teve um caso dos marinheiros do Brasil, que eles estavam lá no mar Mediterrâneo, que é embaixo da Espanha, embaixo da França, lá, né, que seria assim, do lado lá da Itália, né. Então o Brasilzão de meu Deus estava lá num dia, né, à noite. Só que o Brasil meio que sabia que lá naquela região tinha bastante ataques de submarinos alemães. Sim, os submarinos existiam na Primeira Guerra Mundial e a Alemanha tinha já desde 1914, basicamente. E esse acontecimento aí foi lá para 1918. Então o Brasilzão de meu Deus estava lá meio que navegando lá no mar Mediterrâneo, né? E teve um cara que tá meio de noite, né? Teve um cara que viu que parecia, sabe aqueles telescópios de submarino? Que algumas vezes tem alguns filmes assim que os caras ficam olhando, né? Aqueles olhinhos lá do submarino. Então teve um brasileiro que viu aquele negócio e falou: lascou, os caras estão vindo aqui, vou chamar meus amiguinhos. Aí ele foi lá, chamou todo mundo, aí todo mundo pegou umas armas, né? Pegou as armas dele, tipo metralhadoras, coisa assim, e começou a meter bala na água. Aí você pode pensar, por que esse cara fazer isso? É submarino? Tipo, os caras estão lá embaixo d'água assim, é metal, que negócio não vai furar. É que algumas vezes no desespero você nem pensa, né? Só vai lá e atira, né? Com isso, o Brasil matou um monte de toninhas, que essas toninhas é tipo umas primas do golfinho, né? Que seria assim. Ou seja, essa batalha ficou conhecida como a Batalha das Toninhas. E basicamente isso aí foi a única batalha
batalha mais importante que o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, né? Foi a Batalha das Toninhas, contra um inimigo muito perigoso, que é as Toninhas, né? É quando os caras atiraram na água, né? Depois que eles começaram a meter bala na água, eles viram que o mar estava cheio de sangue, né? Os caras até estranharam, né? Falaram, pera aí, o submarino não sangra não, né? Depois que eles foram ver que mataram um monte de Toninhas, né? Aí, essa aí é a Batalha das Toninhas, né? E depois de vários anos de guerra também, só para acrescentar aqui, alguns países entraram nesta guerra, né? Mas alguns ajudaram, os outros não. E os Estados Unidos ajudou pra caramba, que ele mandou soldados pra caramba lá perto do final da guerra, né? Em 1917. E o Brasil entrou na guerra, na Primeira Guerra, em 26 de outubro de 1917. E os Estados Unidos também entrou no mesmo ano, só que um pouquinho antes do Brasil, lá pra abril mais ou menos. E os Estados Unidos mandou soldados pra caramba em 1917, só que ele mandou milhares de soldados lá pra 1918, na Europa lá. E basicamente, meio que o time lá da Alemanha não estava mais conseguindo segurar a pressão, porque eles estavam perdendo. E cada aliado da Alemanha foi começando a se render. Primeiro foi o Império Otomano, que saiu. Depois foi a Bulgária. Depois foi o Império Austro-Húngaro. E por último foi a Alemanha que se rendeu. Aí com isso acabou a Primeira Guerra Mundial. E também vale considerar rapidinho que a Inglaterra e a França apoiaram algumas pessoas lá no Império Otomano para eles se revoltarem e ficar mais fácil aí para combater lá, né? Que seria assim. Então eles apoiaram esses caras aí, né? E eles começaram a se revoltar contra o Império Otomano e basicamente deu certo, né? Teve até um cara que chamava Lawrence da Arábia, que esse aí era o nome que ele ficou conhecido, né? Que ele chamava Thomas Edwards Lawrence, que ele ajudou pra caramba, né, os grupos meio que rebeldes, né? Então a guerra começou em 1914 e acabou em 1918. Belezinha? Basicamente a Alemanha perdeu e depois meio que a Alemanha teve que pagar vários dinheiros, né? Que seria assim, vários tributos pros aliados, né? Pros vencedores. E a Alemanha meio que se ferrou economicamente, né? Se prejudicou pra caramba economicamente. Só que depois surgiu um cara lá na Alemanha que basicamente começou a movimentar o povo lá e já sabe já, né? Que é quem que eu tô falando, né? E depois ele subiu no poder e fez o Holocausto, tudo as coisas assim. Sim, Adolf Hitler, ou FDP Adolf Hitler, né? Que seria assim pra resumir o negócio aí. Então, essa foi a Primeira Guerra Mundial. Não sei se deu pra entender tudo certinho aí, mas mesmo assim, obrigado por todo mundo que me ouviu aí. Então, valeu aí e falou!